movimento. Ao ritmo da sua vida. Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast, um programa apresentado por mim, Gilson Barreto, na Rádio Movimento, uma rádio que se vê. E começo a emissão por dizer que estamos em festa. A Rádio Movimento vai celebrar o 6º aniversário neste formato de vídeo e vai celebrar fazendo um evento, uma festa, no dia 1 de abril, ou seja, amanhã, no mítico Titanic-sur-Mer. É uma festa solidária porque a rádio pretende adquirir uma nova mesa de som e assim melhorar a qualidade das suas emissões. Vão estar seis artistas e bandas em palco e vai haver bastante surpresas e muita animação. Por isso não faltem, é já amanhã, dia 1 de abril, não é mentira, é já amanhã, 1 de abril, sábado, às 4 da tarde, no Titanic-sur-Mer. E convidem os amigos. As reservas podem ser feitas através do e-mail radiomovimento.producão@gmail.com. Qualquer informação adicional podem visitar a página do Facebook e Instagram e as outras redes sociais em que a Rádio Movimento está presente e assim ajudar-nos enquanto nós ajudamos a vocês a ter uma ótima tarde. Ora bem, eu vou começar a emissão com poesia, e chamo este poema Inconscientemente Ciente. É dentro do meu inconsciente que vejo que nada é o que parece. Ele fala e a minha boca só estremece. Memórias do passado ditam o meu presente. Sigo cego e mudo porque do passado sujo só reflete um futuro. No fundo, observo e absorvo. O presente vive coberto de nuvens porque o sol está forte. Com falta de sorte perco o norte, mãos na cabeça. Suspiro. Nas minhas mãos de ampulheta tenho areia. Ela é o tempo. Misturo-o com a água dos poros e faço lama. Espero que algo aconteça. Tento construir um vaso, mas não tenho premonição das formas. Recomeço. Corro atrás de um propósito. Falta-se. Porque há falta de... Porque falta que alguém se ponha à frente. Falta-me o que nunca tive. Falta-lhes o que nunca os dei. Tanta falta em corpos fartos que tanto faz se o copo está meio cheio ou meio vazio. Tanto vazio que só tem tamanho no nosso imaginário. Tanta desinformação que todos crescem deformados.
Sem forma, envolvo-me em mantas e pratico o mantra. Repito que mais quero o amor. 1000 vezes na esperança que sem o ver ele apareça. De olhos fechados, grito para o céu. Se tu olhas por eles, porque é que eles não olham para nenhum? Não te vejo em nenhum deles, por isso escolho ser um. Um por um dou o que eu preciso, o amor. Dou 1000 por um e não espero trocos. Quente dou ao mundo frio, troncos para a lareira. Vejo que já trazes rastilho e fosforeira. Senta-te! Vamos arrebentar barreiras. Um poema do Della Mantra. Ana Cláudia, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite de estar no meu humilde programa. Ana, antes de apresentar-te, gostava que declamasses um poema da tua autoria. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada por estarmos aqui. Vou começar por ler um poema chamado Malware. Este poema é para o meu avô, que já faleceu, e é sobre o momento em que, antes de ele falecer, eu já sabia, foi do momento em que eu já sabia que ele iria falecer, porque no dia antes de ele se ir embora, eu sonhei com um funeral, e quando eu acordei eu já sabia que alguém tinha morrido. Mas foi uma surpresa, mas no entanto já... Foi uma surpresa. Sim. Não havia nenhum indício. Engraçado, Mas... eu também, o meu avô, mas lá está, eu não sabia, mas ele sempre soube, por assim dizer, o dia que iria morrer. Tanto que no dia antes de morrer, ele fez uma espécie de circuito pelo bairro dele. A sério? Cumprimentou todas as pessoas e no dia a seguir não acordou. Mas de certa forma Ele já sabia e despediu-se de todos. Mas pronto, era só uma curiosidade. Eu não sei se realmente é alguma coisa ou não. Mas de certa forma as pessoas sabem, mas espero que tenha sido ele ou qualquer coisa, mas mesmo que não tenha sido, este sonho que eu tive fez com que a dor fosse muito mais leve. E fez com que eu aceitasse. E eu nunca me tinha falecido ninguém. Isto foi durante o Covid e nunca ninguém me tinha falecido. Então eu tinha muito medo desse primeiro momento em que eu sentisse a morte de alguém. E foi muito mais leve graças ao sonho que eu tive, porque já estava meio que preparada. Se é que isso faça algum sentido, mas na minha cabeça foi assim que aconteceu, portanto... Teve o seu valor. Portanto, eu vou ler o poema. O poema chama-se Malware, porque não se sabe ao certo, mas ele poderá ter morrido com Covid. Portanto, eu chamei-lhe Malware, porque é algo maligno, não é? Sim, um erro no sistema. Um vírus, sim. Então vou ler. Malware. Na véspera das trevas, o meu espírito existiu num funeral, num jardim azul escuro, embaciado e flutuante, como se a perda fosse minha. Deram-me um abraço sideral. Há dormires que levam nossa alma para novos céus. Quando regressei à orbe física, sabia que alguém tinha morrido. Desde que me lembro de estar na vida, suspeitei vir a sentir uma contrição de desgosto, no segundo em que soubesse da partida. Não senti nenhuma amargura, nem sou do prisma de que ele já não exista. Já não existindo neste mundo, ele existirá por aí, nos altos astros, no espaço puro, nas cascatas do céu. Uma trovoada de mistério negro levou-o para o escurecer transparente sem fim. É uma viagem que ainda não fiz. Um dia, também os reinos misteriosos cairão dentro de mim. Malware, código ou software malicioso, que tem como objetivo a infiltração ilícita num sistema, com a intenção de lhe causar danos. Intruso, em inglês, abreviação de malicious software. Obrigada. Obrigado por nos presenteares com um poema tão profundo. Ana Cláudia Santos é uma poeta, host do podcast Multiversos na Rádio NIT FM. Também é produtora de eventos de poesia LUA, Literatura, Universo, Artes e Sala em Comum, que acontece num espaço com o mesmo nome, não é?
Casa cheia, casa cheia. Casa cheia, Espaço peço Casa desculpa. Cheia. Sim. E também é embaixadora, ou foi embaixadora do projeto Agarra-te da SABSEG. Estudou literatura na Universidade Nova de Lisboa e escrita literária e produção de marketing e eventos na Restart Creative Education e é autora do livro de poesia independente Meia Vida, tenho aqui à minha frente, publicada em 2020 e ilustrada pelo artista plástico João Massano, que teve o seu lançamento na livraria Ler Devagar. Em 2021 foi uma das finalistas do Festival da Poesia de Lisboa, ganhando uma menção honrosa. Venceu o concurso de talentos a nível nacional, New Talent da NIT, TVI Santa Casa da Misericórdia, e em 2023 lançou o single Incorpóreo, que antecipa o seu primeiro EP, O Meu Reino Não É Deste Mundo, com poesia da sua autoria e música de Diogo Lourenço, que teve a sua primeira apresentação na Casa da Poesia. Ora bem, gostava de... Aliás, vou iniciar as perguntas com esta. Qual é a origem e o propósito da nossa existência e do universo? Essa é a questão que eu penso todos os dias e que me dá muita dor e que... Sim, de certa forma, pessoalmente a ler este livro, nota-se um questionamento ao seu redor que se calhar é fora do comum ou pelo menos é mais consciente. Eu sinto que a única solução que eu arranjei para este problema foi tentar não me preocupar tanto com ele, porque se os maiores filósofos e se os maiores cientistas ainda não conseguiram perceber o que é que se passa aqui, não vou ser eu, não é? Eu durante muito tempo sentia que se passasse muito tempo a pensar sobre isto, que haveria de encontrar uma resposta para o que é que estamos aqui a fazer, o que é a existência e porque é que o universo existe. E eu comecei a perceber que essas perguntas me traziam muita dor, porque eu acordava a pensar nisto mesmo, já acordava triste por não saber a resposta e deitava-me a pensar nisto. Então tentei aliviar-me um bocado e não pensar tanto sobre isso, mas é impossível. Esta pergunta está em todo o lado. Para onde quer que olhes, ela está lá. Consegues sempre sentir que parece que não foi bem ao acaso, mas não consegues ter nenhuma prova. Sim, no fundo não há resposta, mas pelo menos sentes na resposta, sentes qual é a tua interpretação, por assim dizer, da origem e do propósito da existência? Então, eu quero muito que a resposta seja o mais místico possível, mas se eu for ao fundo de mim, eu acho que se calhar foi mesmo só tudo ao acaso. A vida é um acaso. Yeah. E isso mas eu não quero que seja um acaso, eu quero que haja um significado mágico para tudo. Um propósito. Mas quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me questiono, mais me parece que aconteceu tudo do nada. Que foi tudo um milagre estranho que aconteceu, que tudo tem uma ordem exata. Destino. Não sei se haverá. O problema é que eu, no fundo do fundo, não acredito em nada. Mas eu quero tanto não acreditar nisso que eu tento mentir a mim mesma e fingir que se calhar existe destino, que existe alma, que existe qualquer coisa. Mas eu não consigo ter uma prova concreta. As provas todas são coisas que eu sinto, mas a minha experiência não é a verdade, não é? Sim, mas de certa forma as pessoas veem o que querem, por assim dizer. Exatamente. O que creem. Exatamente. Por exemplo, durante muito tempo perguntei-me se Deus existia. Mas neste momento, se Deus existir, será alguém que não é nada misericordioso, certo? Portanto, ou pelo menos não omnipresente. Se ele existir, então ele está a fazer um trabalho muito mau, não é? Porque a mim, a vida corre-me bem, eu tenho sorte. Então, para mim, Deus poderia existir, mas a minha experiência não é a verdade toda do mundo, não é?
Portanto, nós temos de tentar olhar para o que se passa no mundo, que é o que dá para observar. E segundo a minha pesquisa daquilo que eu vejo com o que se passa no mundo, Deus não está presente. Não é? Parece que, por exemplo, tantas pessoas inocentes que morrem, essas coisas, eu não consigo sentir Deus aí, mas eu quero que Ele esteja, percebes? Pelo menos para mim O que é que tu achas? Sim, pelo menos para mim o ponto mais baixo na minha crença, porque eu tive uma educação religiosa católica, claro. mas o ponto mais baixo foi quando vi uma criança a morrer ou a Sim. nascer e pouco tempo depois ela morreu. Lá está. Pelo menos para mim não encontrei explicação nenhuma. Exato. Porque eu sempre acreditei que, lá está, nós estamos destinados a alguma coisa, mas qual seria o propósito de existirmos se essa possibilidade é nos arrancada Sim, isso. antes de sequer sermos pessoa? Exato. E isto tirou-me, foi se calhar o ponto em que deixei de acreditar, pelo menos numa entidade física ou católica. Hoje em dia, acredito na mesma que há sempre algo superior a nós, sim, não lhe sim. dou é forma, Exato. dou-lhe energia. Exato. Porque, de certa forma, Deus está em nós e Deus está nos nossos atos. Nós é que somos responsáveis para tornar o mundo melhor. Não é um trabalho de um ser divino que está lá em cima, com barba, a olhar por nós. Sim. É assim, aquilo que me parece é que o mais provável é que se Deus existir, provavelmente será uma força que pode ser inteligente ou não, ou que meio que responde ou não. Mas misericordioso não é. Não, ele não consigo acreditar que ele seja bom depois de ver e de sentir sofrimento tão grande nas outras pessoas, sabes? Eu não consigo acreditar nisso. E acho que há muitas pessoas que acreditam em Deus, mas que não pensam sobre o que é que implica acreditar em Deus. Porque acreditar em Deus é acreditar que existe uma coisa muito, muito superior e muito, muito forte. Portanto, quando nós dizemos... Constantemente presente. Exato. É algo super à frente. Realmente acreditar em Deus. É muito... É estarmos a acreditar que a nossa vida não é só isto. Portanto, temos de ter muito cuidado quando dizemos no que é que acreditamos, não é? Estas conversas são muito difíceis, não é? Sim. E são muito abstratas. É muito, muito complicado, mas eu, sinceramente, quero passar o resto da vida a pensar nelas. Sim, no fundo é o que nos traz mais paz e temos de estar em paz com as nossas crenças. Mas falando no oculto, sei que tu praticas, não é artes, mas... Tarô? Sim, o tarô e pronto, estás um bocado num mundo esotérico. E o que eu ia te perguntar é o que são práticas esotéricas? Sim, em que consistem? Como é que envolveste nisso? Então, pronto, o que é o esoterismo? Há muitos significados para isso, não é? Mas o esoterismo, no fundo, é o estudo daquilo que está oculto. E as práticas esotéricas, a tentativa delas é trazerem do oculto o oculto para a realidade física. Por exemplo, eu pratico tarô há 9 anos, faço leituras profissionais há cerca de 5, mais ou menos 5 anos. E o que é que, por exemplo, podemos utilizar isso é o tarô, runas, a astrologia, a reiki, mais ou menos, por aí. E, no fundo, no meu caso, eu utilizo tarô e é um conjunto de cartas que tem o objetivo de espelharem o que é que tu sentes ou tentarem trazer do oculto, do mundo não físico, para o físico certas respostas. Agora, o que é que poderá estar a criar essas respostas? Poderão ser muitas coisas que eu não sei. Poderá ser espíritos que estão do outro lado, poderá ser só a nossa psicologia que interpreta as cartas de certa forma, poderá realmente existir algo do outro lado que nós não sabemos o que é e que espelha aquilo. Sempre foi uma curiosidade minha. Quando estás a tirar as cartas, por assim dizer, confesso que sou um bocado leigo quanto à prática, mas a interpretação do que tu vês vem de algum sítio fora de ti ou é simplesmente uma interpretação da pessoa que vê as cartas? Então, as cartas têm significados específicos. Sim, não é? Cada carta tem um significado. Exatamente. E depois depende do tipo de lançamento que tu fazes,
o que tu tens de fazer é interligar as cartas e tentar fazer com que elas contem um género de uma história. Eu digo sempre aos meus clientes, olha, eu não sei o que é que está aqui a passar, eu não sei se isto é verdade, eu vou simplesmente interpretar da minha forma. E nós vamos ter aqui uma conversa para tentarmos perceber o que é que as cartas poderão estar a dizer. Portanto, eu tento sempre deixar bem claro que eu não sei se aquilo é algum tipo de magia, se é algum tipo de alguma coisa que está ali a acontecer, mas a verdade é que ao longo dos anos tenho ajudado algumas pessoas e tenho clientes há muitos anos com quem tenho relações muito interessantes e muito bonitas, e acho que no fundo é isso. Eu não sei o que é, eu não tenho a verdade. Eu não sou ninguém para dizer que o tarot ou que as minhas leituras são verdadeiras. Eu não sei, porque é algo que não se pode provar, não é? Portanto, sim. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste. De certa forma, vem muito a interpretação e, obviamente, que a pessoa em que tu lês também tem que recolher a informação nós tentamos e perceber o porquê da carta específica, por exemplo. Exatamente. Eu tento sempre manter uma conversa com a pessoa, tornar aquilo uma conversa. Eu digo-lhe, olha, aqui está a aparecer esta carta. Ela normalmente significa isto. Com esta outra carta, as duas juntas poderão significar X. Porquê é que achas que isto está aqui? Ou o que é que achas que isto pode significar? Em vez de eu estar a dizer, olha, despete. Amanhã vais ganhar €1. Nunca aconteceu essa nunca aconteceu. Mas já aconteceram coisas assim muito, muito engraçadas. Muito engraçadas, yeah. Sim. Falando de interpretação, o conhecimento absoluto existe? Ele existe, não é? Depois, quem é que está cá para o captar? Terá de ser... nós não somos humanos, não conseguimos ter o conhecimento absoluto. Eu adorava ter o conhecimento absoluto. Só mesmo pela curiosidade, sabes? Não é que eu queira saber mais que os outros. É mesmo pela curiosidade de que eu gostava de saber tudo. Mas ele existe. Claro que existe, não é? Acho eu. Existe? Existe ou será opiniões? Eu acho que sim. Estou a perceber o que é que estás a perguntar. Sim. Não. Então existem os dois ao mesmo tempo. Existem as opiniões e depois há conhecimento absoluto, como coisas científicas. É por aí? Sim, mas de certa forma o conhecimento, pelo menos científico, é uma coisa que está-se constantemente a reformular. É verdade. É verdade. Nunca será absoluto. Ok, então será teorias quase... Não poderão ser quase absolutas. São teorias. Então existem teorias, ok. Existem teorias. Hipóteses. Exato. Hipóteses e factos, sejam eles descobertos ou não. Sim. Mas obrigado pela tua resposta, Ana. Quero-te perguntar... Aliás, antes de passar a pergunta, vou vender um bocado o peixe. Vamos lá. Eu vou ler um poema do livro da Ana, chama-se Meia Vida, e conta com lindas ilustrações, para além dos poemas autorais, conta com as ilustrações do João Massano. É esse mesmo. E eu vou ler um poema que chama-se Expiravit. Expiravit, muito bem. Confesso que não sei o significado da palavra. Podes elucidar? O Expiravit é uma alma penada. Uma alma penada? Amaldiçoada? É uma alma penada, uma alma que ficou meio entre os mundos. Uma alma que anda perdida por aí. Amaldiçoada, de certa forma. Amaldiçoada, sim, sem dúvida que ela é amaldiçoada por estar perdida. É uma alma que não passou para o outro lado, nem que ficou deste lado. É uma alma penada, anda por aí perdida. Normalmente eles deverão de estar um bocado revoltados, não é? Como tu vais ver nesse poema. Sim. No momento em que invoquei os meus primeiros espíritos, disse-lhes: ajudem-me! Pelejo-me em copiosa amargura. Dói-me tudo em alto grau, sou uma miserável criatura. Inflamou-me o crânio conforme a loucura. Inflamou-me o peito, é como a literatura. Incontestável por ela a minha curvatura. E isso nunca me foge, não consente ruptura. Nunca fujo. Transportamo-nos atadas para a sepultura. Enlouqueceu-me esta queimadura. Há algum ser que me ouça, que sinta o mesmo que eu? A quem isto já doeu?
Está aqui alguém a quem já as membranas corroeram? Alguém no céu ou no inferno? Está aqui alguma coisa que me possa acudir na minha aflição? Alguém que me ouça neste momento consegue dizer se também sente este calvário dentro do corpo? Que tortura cada veia do juízo, tudíssimas as nervuras, que desespero. A dor nunca me dói o suficiente, dói mais! Um dos espíritos disse-me, mas o que é que te dói? E eu disse, dói-me aqui. Isso já te aconteceu? E o espírito respondeu, isto é problema seu. Que falta de respeito vir chatear alguém que já morreu. Uau, adorei a interpretação. Adorei. É engraçado porque tu deste importância às mesmas coisas que eu costumo de dar quando estou a ler. Acabar de certa forma ou dizer mais alto algumas partes, disseste exatamente como eu costumo de dizer. Isso é bom. Obrigado, gostei bastante do poema. É um poema lindo. E, obrigada. Estás de parabéns pelo livro e quem quiser adquirir uma cópia é só entrar em contacto contigo. Exatamente, sim. O livro, é só falar comigo. O livro é autoral, ou seja, não tem nenhuma... não tem editora. Não tem nenhuma editora e qualquer coisa é entrar em contacto contigo através das redes sociais. Exatamente. Ana Cláudia Santos. Aonde é que o acreditar no que não se vê te levou? Olha, eu acho que isso foi o que... Não, isso é o que move a minha vida, porque neste momento a minha vida é a poesia. A minha poesia reflete todas essas perguntas e todos esses temas. Portanto, sinto que, primeiro que tudo, deu-me a minha vida. E fez com que eu visse a vida de uma forma muito específica, mas também me trouxe muitos fantasmas e medos, não é? Yeah. E sinto que às vezes penso demasiado sobre questões que não posso ver resolvidas. Acho que é mesmo o maior tema da minha cabeça. É esse. Sim, mas... Respondi? Não. Mais ou menos. Não sei se era isso que tu dissesse. Não, eu quero é que tu respondas da forma mais natural possível. Foi isto. E obviamente não há nenhuma resposta não há resposta certa para isso. Mas pronto, do que pude ouvir, aliás, do que posso dizer é como é que haveríamos de ter alguma resposta se não questionarmos. Sim. Quanto é... aliás, qual é a quantidade máxima de questionamento, não é, que nós podemos ter? Se calhar o caminho para responder... Eu acho que vamos ter sempre mais perguntas, não é? À medida que vamos avançando. Sempre que há uma descoberta... Não surgem respostas? Sim, talvez, mas eu acho que com cada resposta surgem mais perguntas. Por exemplo, descobrimos algo a nível científico. Vamos fazer ainda outras perguntas com essa resposta. Sabes, eu gostava que conseguíssemos construir uma máquina que respondesse a tudo, automaticamente. Já existe. O chat GPT. Sabes que eu tentei usar o chat GPT. Já? Eu por acaso ainda não... Tentei. Não me cedi a pressão. Tentei. Parece que é a nova palavra do mundo cada vez que o sinto estou a enfocar mas alguma devias de coisa. testar. Sim, só por curiosidade. É estranho. Parece que estás a falar com uma pessoa. Eu queria escrever um conto e não tinha ideias nenhumas. Só tinha elementos que queria escrever. E pedi ao ChatGPT para me escrever um conto com os elementos que eu lhe dei. E ele escreveu um conto super básico, que não mete piada nenhuma. Sim, ele escreveu... Foi engraçado porque eu dei-lhe vários fatores, por exemplo, uma rapariga numa montanha, x. E ele escreveu a versão mais simples do que é que aqueles elementos poderiam apresentar. Não sei se estou a explicar bem, ou seja, imagina, tens uma história em que eu te digo, olha, escreve algo sobre uma rapariga numa montanha. E ele escreveu, uma rapariga estava perdida numa montanha, blá, blá, blá. Foi algo super básico que eu não sinto que me tenha tirado criatividade nenhuma. Como muitas pessoas dizem que pode tirar criatividade.
a mim até me ajudou a perceber que, ok, não é isso que eu quero escrever. Sim, ao fim e ao cabo é uma máquina. Sim, é uma máquina. Nunca será capaz de criar algo novo. Aquilo é baseado em algoritmos e, sim, algo e pois coisas que já foram sim, já que são lá feitas, colocadas. simplesmente ele... o meu técnico de regi está a dizer que é mais ou menos isso. Mas pronto, penso eu que nunca... aliás, obviamente vai facilitar. A literatura não é o único campo em que podemos utilizar isso. Até um colega meu de curso, ele é advogado e diz que já se utiliza a inteligência artificial para resolver casos. A sério? Mas, exatamente. O que ele Isso faz sim, faz sentido, faz porque sentido nós temos um certo crime e ele vai à base de dados e vai ver os crimes anteriores e tem um veredito baseado no que já foi feito. Certo. Mas pronto, para mim não vai substituir uma pessoa. Nunca. Porque cada caso é um caso. Nunca. Podes matar uma pessoa, mas nunca vai ser da mesma forma que outras 100 mataram. No mesmo contexto, pelo menos. E tu achas que a inteligência artificial se vai sobrepor aos humanos? Claro que sim, porque Eu nós vivemos num mundo cada vez mais envelhecido. E eventualmente já não vamos ter apoios. Por exemplo, quando formos velhos, queremos alguém para nos tratar das nossas necessidades básicas. Isso não vai existir. Se calhar a inteligência artificial pode facilitar esse processo, certo. na computarização, no empregados ou o que seja. Pelo menos eu vejo isto como uma coisa que certeza que vai ser utilizado. Mas achas que pode ser algo que possa comprometer a mente humana, a criatividade humana? Eu acho que nós vamos sempre pelo caminho errado. Então eu acho que vai ser, acho que vai acontecer. Não sei. Eu não quero que aconteça. É destrutivo. Exatamente. Eu acho que nós vamos sempre pelo caminho mais perverso. Não sei. Acho que vai acontecer qualquer coisa de negativa. Alguma coisa negativa. Com o chat... Não só com o ChatGPT, mas também, não é? Acho que o ChatGPT neste momento é um protótipo que agora é uma coisa muito pequena, não é? Mas vai evoluir e outras empresas... As possibilidades são... Outras empresas vão fazer outras coisas que nós... Exatamente, que nós nem imaginamos. Consegue fazer as coisas aliás, na geração do fast food é o que mais se quer, um clique e está tudo feito. Mas pronto, estavas a falar inicialmente da inspiração, que a inteligência artificial ajudou-te nesse processo. Sim, e queria-te perguntar um bocado como é que te inspiras para escrever. De certa forma, já vi que és experimentalista ou não te baseias só numa técnica ou o que seja. Olha, não tenho bem uma técnica super poética para revelar. Isto é o que eu faço. Eu penso muito sobre tudo. Não só coisas filosóficas, outras coisas da vida. Coisas que eu penso, observo muito. E acontece-me muito eu estar quase a dormir e eu pensar numa frase que nunca pensei. Então o que eu faço é o ponto. Essa frase no bloco de notas do telefone. Né? Nós agora temos de trabalhar com isso. Sim, Antes era com uma pena, agora é assim. E o que eu faço é, eu aponto todas as minhas ideias random no bloco de notas e depois passo essas ideias para um ficheiro Word por tema. Agora está bastante organizado, é verdade. Está tudo mal. E quando eu quero escrever, eu vou a essa minha base de dados e pego em algumas frases e tento começar a escrever. Sim, mas está dividido por tópicos, para assim dizer. Sim. Mas agora já não está tão dividido por tópicos. No início estava tudo bonito. Agora já não tenho paciência. Agora meto só as frases. Yeah. Pois, mas dizem que aquelas duas frases ou o verso é sempre caída do céu e trabalhamos a partir daí, não é? Eu concordo com isso, o que é muito estranho. Mas tenho mesmo algumas boas ideias no momento quase antes de adormecer. Parece que estou a dormir e penso blá 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 blá. Isto era fixe para fazer parte de um poema. E aponto, e às vezes são ideias assim que dão origem a poemas meus. Portanto, eu acho que é esse o meu processo. Edito muito os meus poemas quando tenho eu escrevo sempre no Word, nunca escrevo à mão. Escrevo tudo de uma vez, às vezes está tudo mal, cheio de erros, não quero saber. E sinto que a minha poesia passa muito pelo trabalho de edição. Editar, meter
aquilo o mais perfeito para mim possível. E é essa parte da edição que eu gosto. É essa parte que para mim... Aprimorar. Para mim é isso que é... Para mim é o estar a criar a obra de arte. Poética, sim. É a minha parte preferida de escrever poesia, é essa. É estar ali a sofrer por não encontrar a palavra perfeita. Adoro essa parte. Yeah. Falando em palavra, aliás, eu tenho uma pergunta quanto a isso. Ai. Não é uma palavra, mas é um número. A ler o livro vi que era um número que aparece bastante, que referencias bastante. A sério? Agora, tenho sim, um número que referencia. o 0. Eu não sabia disso. Mas li pelo menos em A sério? 4 poemas. Mas pronto, veio-me à cabeça porque era um número que distinguia-se. E eu queria perguntar-te se o número 0 tem algum significado Tem. para ti. Não, é assim, para mim pessoalmente não tem um significado, mas, por exemplo, no tarô, na astrologia, isso, o número 0 é o número de Deus. É o alfa e o ômega. É o que ainda não aconteceu, ao mesmo tempo que está lá tudo. E isso, por acaso, faz sentido nos meus poemas. Olha, a sério, deixa-me uma novidade. Mas, realmente, sim, no incorpóreo está a palavra 0. Agora, mais, não sei. Tenho de ler o meu livro. Tens de ler. Tenho de ler, sim. Mas obrigado. E antes de continuar as perguntas, gostava que declamasses mais um poemazito. Ok. Se faz favor. Este poema, por acaso, veio um bocadinho na conversa que estávamos a ter sobre inteligência artificial, tecnologia. Houve uma entrevista em que... eu não acredito que vou fazer esta referência, mas pronto, vai ser. Em que a Grimes disse que sentia que nós já não somos humanos, que agora somos homotecno, desde que apareceram os computadores. Deixámos de ser humanos. Homo sapiens e somos homotecno. E eu, quando ouvi ela dizer isso, eu fiquei... Eu tenho de escrever um poema sobre isto. E claro que o poema foi para outro sítio e pronto, mas... A inspiração veio daí. Sim, a inspiração veio daí. Mas este poema é sobre isso, sobre eu sentir que nós já não vamos voltar a ser humanos, a não ser que aconteça alguma coisa. E que, no fundo, eu estou cansada de estar presente nas redes sociais. Isto foi para outro nível. Pronto. Mas sinto que... Mas não é só as redes sociais. Eu sinto que estou cansada de estar sempre contactável. Sempre ligada. Sabes, às vezes... E é aquilo que eu digo neste poema. Às vezes eu gostava de ir para uma montanha de gelo e ficar lá só a sentir o frio e ficar lá congelada para sempre. Só para estar longe. Lá não há rede, ninguém me pode chatear. Às vezes eu gostava de meter uns óculos de realidade virtual e ir parar aí. E sentir só aquilo. E depois, pronto, voltar. Então, é isso. Sobre... Ok, então vou ler. Este poema não está em nenhum livro, mas fará parte de um próximo. Inédito! Obrigado. É verdade, é verdade. Então, Ártico Artificial. Os meus globos oculares têm uma ciberobjetiva embutida, com a qual fui ignorando a fome e os vendavais sentidos, pelos meus corpos ainda humanos de outras vidas. Foi uma câmara que me filtrou a captação da realidade e o rigor da perfeição, enquanto tudo é tão intencional e delineado, tudo demasiado impecável para ser inconsciente. Foi por isso que escolhi transferir a minha informação para esta floresta de gelo, muito para além dos desfiladeiros sem domínio e das piscinas naturais de Caxemira. Neste sítio nunca pensado, o meu único medo são os fantasmas das montanhas e os leopardos das neves. Estou sem nome, exposta à tempestade de cristais, mas preciso hoje de sentir a brisa gelada dos primórdios que esqueci. Até agora fui temporizadores ilimitados de saudades, dos tempos remotos em que nada me enfeitiçava, a não ser aquecer-me para não morrer congelada. Perto das avalanches estou, até que enfim, livre. Não há redes, espaços virtuais ou upgrades. Posso inspirar e bloquear os contornos. Aqui só há o horizonte e um ecossistema orgânico. Não há amanhã. Não há programação. Nem uma filmagem editada para segundos, que engoli durante horas doentias. Preciso de tempo, de mais nuvens, e de estar ensopado em silêncio psicológico. Selecionei estar aqui, a viver na escuridão desta floresta não verificada, e vou ocultar-me, eletronicamente,
para provar que sou dispensável por um momento. Obrigada. Obrigado, Ana Por me ouvires. Cláudia. Obrigado, nós, pela partilha. Já sei que há pensamentos que não tira-te o sono, mas dá pausa no sono, as tais inspirações. E a minha pergunta é: tens algum sonho que te tira o sono? Tenho muitos, mas um sonho assim mais terreno. Olha, eu gostava muito de ter estabilidade e de não ter de me preocupar com dinheiro. Acho que eu, neste momento... O teu sonho é ser multimilionário, então? Adorava. Sério. O dinheiro e o precisar de fazer dinheiro é algo que nos tira o sono, não é? Portanto, acho que o sonho de querer ser estável e de saber que no dia seguinte vou acordar e vou estar descansada com esse problema, acho que neste momento, acho que esse é o meu sonho. Aliás, não é o meu sonho, é o meu objetivo. É sentir que estou descansada a esse nível. Yeah. E para atingir o objetivo é só não dormir. Pois, mas dormir bem. Dormir bem. Sim. Obrigado pela resposta. Qual foi o melhor conselho que já recebeste? Essa é uma boa pergunta. Não tenho uma resposta assim para te dar. Olha, a minha professora do 11º e 12º ano teve uma grande importância no meu percurso literário. E ela disse-me uma frase tão simples quanto: olha, continua a escrever. E talvez esse tenha sido um bom conselho. Porque, por exemplo, o meu livro é dedicado a ela, está aqui, para a Maria João. Talvez tenha sido esse o melhor conselho. Sabes que eu sou mais a pessoa que dá os conselhos. Eu não recebo assim tantos conselhos. Porque as pessoas não sentem essa necessidade ou Isso é. não mostras receptividade a conselhos? Eu acho que a maioria das pessoas, que tanto que me conhece ou que não me conhece assim tão bem, acha que se calhar eu tenho tudo resolvido e que... Ou seja, eu sou mais a pessoa que dá os conselhos. Não sei explicar isto. Eu sou a pessoa que tenta ajudar. Eu normalmente não aceito muito conselhos ou que me deem ajuda. Parece que nunca chega a esse ponto da conversa em que eu demonstro que preciso de alguma coisa ou que preciso de ouvir alguma coisa. To be honest. Yeah. Obrigado. Já estamos na reta final. Já se passou tanto tempo. Sim, já. Como é que o tempo corre, o tempo passa. O tempo corre. E nós estamos aqui. Eu gostava de perguntar-te, gostava que fizéssemos um exercício. Gostava que me descrevesses o teu dia perfeito, começando pelo pelo. Pelo pelo? Do meu gato? No caso, o pelo é do teu gato. No teu dia perfeito... Então, olha, no meu dia perfeito, o Stuart, que é o meu gato, que já não existe, acordava comigo. Ao lado estava o Diogo também. E nesse mundo o Diogo queria um gato. Yeah. Eu acordava e estava numa cabana no meio da floresta com acesso a uma praia ou a um lago, mas muito grande. E havia montanhas, e lá ao fundo montanhas de gelo, mas perto de nós não havia gelo, estava quente. Nós acordávamos e bebíamos uma meia de leite e comíamos uma tosta mista. E a seguir íamos passear e explorar os jardins e as montanhas que haviam lá ao pé. E eu ia observar as flores todas que haviam lá. E ia estar sempre a dizer: olha esta flor tão bonita. E depois voltávamos para casa. Eu ia escrever. E o resto do dia era outra vez a passear. E no fim do dia tinha uma atuação de poesia.
e ouvir poesia. E depois ia dormir. Obrigado. Este é o meu dia perfeito. Eu entrei mesmo lá dentro. Não, e foste a primeira pessoa que fez o exercício todo. Juro que Mas senti mesmo que estavas a viver o teu eu dia estava perfeito. mesmo a viver o meu E dia espero perfeito. honestamente que o vivas. Eu vou conseguir. Hum, Yeah, muitas vezes. sim. Ana Cláudia Santos, muito obrigado por teres aceito o convite de vir aqui ao meu programa. E gostava que informasses aos ouvintes, aos espectadores, onde é que nós podemos ver-te? Porque fazes vários eventos de poesia, e sei que também que vais eventualmente lançar o teu EP, mas em curta instância vais ter um próximo evento, não é? Já no próximo Sim, mês. vou ter um evento dia 16 de Abril, no Espaço Casa Cheia, como o evento Sala em Comum. Este vai ser um evento um bocado diferente das outras salas incomuns que eu fiz, portanto... Em que aspecto? Não posso dizer, porque ok, ainda não é foi uma revelado. surpresa, ok. Mas Ainda o não público- lançamos o cartaz. O público pode vir com o coração já preparado. Mas eles que Vai venham ser preparados. Uma coisa fora do comum. Vai ser mesmo. Mas onde é que me podem encontrar? Eu estou bastante presente no meu Instagram, em Luana Poltergeist. Podem me encontrar também no Multiversos, na NIT FM. E pronto, se forem ao meu Instagram... Multiversos é um programa semanal que passa na rádio É um NIT podcast, FM. exatamente, é um podcast que passa todas as segundas-feiras às 18 na NIT FM. É um podcast sobre poesia, onde eu trago novidades, eventos, poetas, jovens poetas que estão a começar Emergentes. e emergentes, já acontece há um ano. Mas podem encontrar todas estas coisas na bio do meu Instagram, portanto, Ok. vão lá. E não se esqueçam, apoiem a artista comprando a sua obra. A primeira e espero eu a primeira de muitas. Vai ser, espero que sim. Espero que Muito sim. obrigado novamente. Obrigado eu pelo convite. Gostei tanto de estar aqui, foi tão bom. Adorei. E obrigado a ti que estás do outro lado a assistir a este meu sonho. E não esperem pelo próximo episódio, porque nós também não.